Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, repercussão do primeiro grande fracasso de bilheteria de 2023, que adivinha, é Shazam 2. Se você acompanha as lives de sábado aqui no canal, sempre 21 horas, horário de Brasília, sabe que eu já vinha discutindo sobre isso, a falta de marketing, como a Warner estava desistindo do filme, e existem muitos motivos e razões para justificar esse fracasso também. Eu vou falar sobre algumas delas aqui. No entanto, tem uma pergunta que ela está sendo mal posicionada, que é a seguinte: será que o fracasso de Shazam 2 tem a ver com o esgotamento de filmes de heróis? Eu não penso que isso é o caso. Você pode pegar essa pergunta e jogar essa pergunta. Não explica o fracasso de Shazam 2. A estimativa otimista de bilheteria na primeira semana nos Estados Unidos, o tracking, era de 40 milhões. Já a estimativa pessimista apontava para 35 milhões de dólares e o filme estreia com 30 milhões nos Estados Unidos. Aí você pode imaginar, bom, pelo menos no cenário internacional as coisas podem ficar um pouco melhor, certo? Errado, porque estreia com 66 milhões de dólares para um filme que custa 100 milhões. Então não é só você chegar nos 100 milhões, né? A divisão geralmente fica em 50-50. 50 para os exibidores, 50 volta para o estúdio. E além disso, você tem que somar o custo de marketing. E as duas principais publicações dos Estados Unidos, Variety e Hollywood Reporter, junto da Deadline também com uma análise complementar, elas acabam colocando um número que eu acho que é um número muito exagerado, de que Shazam 2 gastou 100 milhões de dólares de marketing. Olha, é uma tradição sim esse gasto nesse tipo para filmes de super-heróis. Batman, próprio caso de Adão Negro no ano passado. Adão Negro até você pode justificar que tem um gasto de marketing no mês de estreia com muita coisa sobre o The Rock. Shazam 2 custou 100 milhões, eu confesso que eu vi muito material de Pânico 6, por exemplo. Megan, no começo do ano, eu vi muito material também. Shazam 2 era um filme que estava atirado. Então eu considero o número de 100 milhões de dólares extremamente exagerado, porque quando você tem, por exemplo, o lançamento de terror da Blumhouse, que custa 10, 15 milhões, o marketing, dependendo do tipo de promoção feita, ele pode superar esse número tranquilamente. Você pode ter um filme que custa 15 e que aí depende aí de marketing, vai para casa de 20 milhões, 30 milhões só de marketing. Você soma esses dois valores, o custo da produção e marketing, e aí busca pelo chamado break-even, que é o ponto que o filme ele se paga, né? Nesse caso, Shazam 2 ele precisaria de um break-even na casa de 400 milhões de dólares de arrecadação, ou seja, é um filme que vai dar um baita prejuízo para a Warner. Rapidamente, nós temos diferentes análises, né, do porquê Shazam 2 falhou. E alguns analistas dizem assim, de que o fracasso de Shazam 2 aponta um esgotamento para filmes de super-heróis, que olha, pessoal, eu acho que não é o caso. Você pode aplicar esse esgotamento pela fórmula, pela repetição, pela narrativa, mas vou dar um exemplo. Eu acredito que 2 filmes, agora que terão lançamento em breve, vão conseguir bons retornos. Guardiões da Galáxia Volume 3 e Flash. O caso de Shazam 2 ele é muito mais complexo porque era um filme que estava isolado, era um filme que a própria distribuidora não trabalha, então esse gasto, esse valor aqui de 100 milhões eu acho que é um valor completamente fora da realidade. E além disso, vem a questão do interesse do público. Como era um filme descarte, que não foi, né, dito de forma espontânea, aberta, até para não afastar o público que foi prestigiar no cinema Shazam, como era um filme descarte da Warner, eles não poderiam justamente trazer como argumento de que, olha, Shazam é uma história aqui que vai fechar esse ciclo e é isso. Não, eles tentaram deixar alguma dúvida de que precisaria uma boa bilheteria, de que o futuro estaria em aberto. Só que a gente sabe que não é bem esse o caso, e dá para notar que a Warner não tinha confiança no seu produto quando ela coloca uma data de embargo ali poucas horas antes do lançamento do filme nos cinemas. Esse é um problema subsequente. Outra coisa, aí você pode direcionar assim, o mercado da China. Pessoal, Shazam 2 conseguiu o chamado lançamento simultâneo na China, que é fundamental. Muitas distribuidoras no ano passado não conseguiram um resultado na China e Shazam 2 foi um fracasso de bilheteria. 4,3 milhões de dólares, uma queda de 86% na China quando comparado ao filme anterior. Além disso, Shazam estreia junto de Megan, né? Megan também não tem um bom resultado na China, só que no caso de Megan é um lançamento atrasado de um país que tem uma cultura de compartilhamento estabelecida. O filme já estava disponível
né? Na China não existe a grande tradição de terror como em outros mercados, até por conta da censura. Então as pessoas elas acabam consumindo terror em casa. Então a China, que poderia dar uma ajuda para esse número total de 66 milhões, não deu essa ajuda. Então tem muitas coisas. Esse argumento de que Shazam 2 aponta um esgotamento da fórmula de filmes de super-heróis eu não considero válido. Porque nós vamos ter sucessos de filmes de super-heróis nesse ano, incluindo da própria DC, como eu mencionei, que eu acho que vai ser o caso com Flash. Shazam 2 ele não tem um marketing bom, ele não tem... Aliás, se a Warner gastou 100 milhões de marketing nisso aqui, você pode, né? Você pode criar um case de como perder dinheiro, como jogar dinheiro no lixo, literalmente. Porque pouquíssimas pessoas tinham em conta que o lançamento de Shazam 2 era em março se você não está envolvido justamente na bolha de cinema e super-heróis. Então esse é uma outra coisa para discussão. Compara o gasto de Pânico 6 para marketing, a efetividade do marketing de Pânico 6, que é um gasto muito menor do que Shazam, do que esse gasto reportado aí para Shazam 2. E aí vem um outro ponto que eu acho importante mencionar, e eu falo muito isso no canal, que a Warner acostumou mal o espectador. O espectador sabe que daqui a 45 dias o filme vai estar disponível no HBO Max e ele pode pensar o seguinte, olha, vou deixar para assistir Pânico 6 no cinema, Creed 3 no cinema, esperar John Wick 4, Shazam não é prioridade, até porque Shazam em breve vai estar na HBO Max. É um desafio, né? Como você torna os seus filmes relevantes, como você justifica a existência dos seus filmes e como você leva o espectador pro cinema, porque não é apenas convencer com marketing e tal, lançar um trailer sugestivo, entregando até mesmo participações especiais. Só isso não basta para você gerar repercussão e engajamento. O cinema, afinal de contas, é uma experiência cara. Você tem o preço do ingresso, o deslocamento, a alimentação, se for o caso. Se você vai com a família, o gasto fica ainda maior. Então, o processo de tomada de decisão do espectador leva em conta tudo isso. Quando vai estar disponível no streaming? Será que é importante eu assistir? O próprio estúdio não tem confiança no seu material, ou seja, já fica na dúvida. E aí, o que eu considero que a indústria tira desse fracasso de Shazam 2? E como a DC pode aprender com isso? Primeiro, você tem que investir em marketing no seu filme. 100 milhões de dólares investidos aqui? Não acredito. Não consigo acreditar que esse é um número sério, um número relevante, por mais que a Variety e Hollywood Reporter tenham reportado. É um número muito alto para o que você vê nas ruas. Para quando você compara, até mesmo com Creed 3, da própria Warner, quando você compara, como eu disse, com Pânico 6, John Wick 4, Shazam 2 é um raro caso de filmes de super-heróis que acaba escanteado pelos próprios exibidores. Eu estava dando uma olhada na venda de ingresso no dia da estreia de Shazam, muitas sessões de Shazam com poucas pessoas e as de Pânico 6 ainda, que não é a semana de estreia, né? Pânico 6 já tinha estreado, as de Pânico 6 com uma lotação bem interessante. Então fica isso, né? Fica no ar também essa questão. Como que a Warner fez um péssimo trabalho para conseguir passar para o público a visão de que Shazam 2 de alguma forma teria certa importância. E esse, na minha opinião, é o típico caso de um filme descarte, que a distribuidora ela não pode falar todas as verdades e não pode trazer, de certo modo, uma visão honesta para não prejudicar ainda mais o próprio filme. E eu digo a honestidade quanto ao futuro, não de deixar aberto uma possível volta de Shazam, etc. Não é o caso. Quanto à narrativa de que existe um esgotamento de filmes de super-heróis, você pode falar quanto a isso, a questão de roteiro, estrutura, criticar efeitos especiais, mas existe o interesse, existe o engajamento, o que não foi observado em Shazam 2, na minha visão, por conta da péssima estratégia da Warner, por conta da confusão que está envolvida esse processo de reestrutura da DC e pela falta de relevância do próprio filme. Quando o diretor ele tem que implorar para que o público vá ao cinema, quando o ator principal ele vai para o Twitter dizendo que o público, se quisesse o retorno desse núcleo de Shazam, precisaria comprar ingresso. Esse é o cenário perfeito do caos, é uma aula do que não fazer. Então até eu vejo muitas pessoas comparando com resultados recentes de Esquadrão Suicida, de Mulher Maravilha 1984. Gente, esses são casos de filmes que você tem que colocar um asterisco. Período de pandemia, filmes que chegavam direto no HBO Max no dia da estreia nos Estados Unidos e que, consequentemente, eram compartilhados no mundo inteiro, por mais que outros países não seguissem a diretiva de exibição simultânea. Esse caso de Shazam 2 é aquele que você sublinha, aquele que você risca e aponta para a palavra fracasso. E você pode fazer um bom caso de estudo do que não fazer, de como não divulgar um filme
a partir de Shazam 2. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!